Muito boa noite, alunos da FACED, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, alunos de outras universidades. Muito boa noite, os convidados. Muito boa noite, os interessados, os curiosos pela Idade Média. Muito boa noite, professores desse ciclo, a circulação do saber na Idade Média. Muito boa noite, equipe organizadora, equipe dos bastidores. Hoje é 14 de julho de 2020, data de aniversário da queda da Bastilha. Hoje eu estou fazendo esse curto vídeo para trazer 4 questões importantes que eu considerei no sentido de antecipar a apresentação do dia de uma semana atrás. É o seguinte, com relação, primeiro, ao direito autoral, preferi não liberar as imagens que estão na própria aula. Vocês podem vê-las na aula. Mas por questões de direito autoral, esse é um curso gratuito, esse é um curso universitário, um curso de extensão. Mesmo assim, não cabe fazer uma difusão que não seja pela internet. Então, preferi não liberar as imagens. Sobre as perguntas sem respostas, muitas perguntas ficaram sem resposta, feitas no chat durante a minha apresentação, e a gente conversou sobre isso e estamos pensando em montar uma gravação, fazer um vídeo respondendo a todas as perguntas com mais professores para melhorar ainda, né, o nível das respostas. Mentes se somando é muito melhor do que uma. E vai ser respostas muito mais qualificadas, naturalmente. Então, outra questão, terceira, sobre a igreja, por que a igreja ficou de fora? Que não foi tratada tão diretamente como mereceria, como uma poderosa instituição que foi durante toda a Idade Média. Mas eu explico. Isso foi propositado, porque se fosse entrar no mérito não se sairia mais. E a igreja na Idade Média merece não uma apresentação, mas um ciclo inteiro, porque é muito vasta a história da igreja por todo o território, por todo o tempo, os 1000 anos. Só para vocês terem ideia, um só autor, a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Daniel Hobbes. Esse é o tomo 1. Depois temos a Igreja dos Tempos Bárbaros, tomo 2. E como se não bastasse, pegando o período da minha pesquisa, claro, a Igreja das Cruzadas e das Catedrais, tomo 3. Bom, para chegar aos dias de hoje, esse autor escreveu mais 7 livros que nem esse. Mas os 3 primeiros são os que dizem respeito à minha pesquisa. Cobrem os 1300 anos iniciais da Igreja. E, nesse sentido, só um autor, imagina se eu pegar todos os autores que tem na biblioteca medieval, é história sem fim. Então, nesse sentido, respondendo essa pergunta, foi por isso que não deu para entrar no mérito da igreja, porque falar da igreja de uma forma geral é falar por horas, dias. Enfim, a última questão são pequenas correções, né, as falhas humanas, né, os professores também falham, e falham muito, e então às vezes está pensando uma coisa e a boca está dizendo outra. Então, colocamos algumas legendas corretivas, mas importante, é melhor ser fidedigno. Então, enfim, é isso aí que eu queria trocar com vocês e agradecer de vocês terem sido minha primeira turma, uma live, uma apresentação em live, foi a minha estreia. Fico feliz de ter sido vocês, as perguntas foram inteligentíssimas, a participação intensa, muitos agradecimentos, recebi elogios, eu fiquei muito feliz por isso. Então, vamos ao que importa. Muito obrigado a vocês todos, vamos à aula e até a próxima, espero. Boa. Então, para começar a gravar, tá gravando.
Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao curso de extensão A Circulação do Saber na Idade Média, século VI ao século XVI. E, antes de mais nada, queremos dar as boas-vindas a todos e a todas que estão aí, e os que não estão hoje por essa situação inusitada que tivemos. E imediatamente nós estaremos avisando todos os outros que estão inscritos e que não conseguiram entrar na sala nesse momento, que nós vamos gravar a fala e o debate do professor Galina e disponibilizaremos por e-mail ou em alguma plataforma muito rapidamente para todos os que não puderam entrar hoje. E semana que vem tudo estará como deveria estar, né? Nós tomamos digamos assim, enfim, era para ser 500 e aí o Zoom de algum modo modificou o plano ou não atendeu a demanda, e isso é que nos trouxe esse problema. Mas não há nada, não tem nenhum problema, os outros colegas vão poder assistir o curso e certamente a partir da semana que vem tudo estará organizado. E esperemos que todos estejam escutando bem e visualizando bem, né? E eu sou o professor Newton Pereira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esse que lhes apresentará hoje a Casa da Sabedoria é o pesquisador e escritor Sérgio Luiz Galina, escritor de um livro muito bonito, na verdade não, né, Galina? É um livro que são 3, né? Então, sim. 5 tomos, que é o Cavaleiro do Templo, e que eu não sei se o Galina vai mostrar para vocês, aí, mas se ele não mostrar, eu procuro aqui depois e mostro, né? E então nós vamos iniciar com a fala, com a palestra, com o diálogo do professor Galina, e vocês poderão colocar questões que tiverem aqui no chat. Nós pedimos encarecidamente que vocês não liguem os microfones de modo algum, não liguem as câmeras de modo algum, porque isso atrapalha. Quem já participou de algum sabe que isso torna o processo muito pesado. E pelo que eu estou vendo aqui, está muito tranquilo agora, nesse momento. E nós gostaríamos também de dizer que estamos vendo muitas invasões de hackers a lives, né? Hoje mesmo tivemos notícia de 2, né, que ocorreram por aqui, pelo Rio Grande do Sul, e são invasões que são muito constrangedoras. Então a gente precisa ter todo cuidado, vocês precisam ter todo cuidado, e nós também, e qualquer situação de perigo, a gente, enfim, aborta a missão e retoma em outro momento. Mas isso é o que nós estamos vivendo, são tempos muito difíceis e muito delicados, mas nós queremos fazer desse evento um momento de muito pensamento, muita imaginação, muito gosto e muita vontade de estudar, que é uma das coisas que tem sido menos colocadas assim em primeiro nível hoje, né? Então queremos dizer que o estudo é aquilo que nos move, mas também o conhecimento e a sabedoria, certo? Eu não sei se eu esqueci de algo aqui no início, então só quero relembrar novamente que semana que vem, dia 14 às 15 horas, tem a palestra da professora Carlinda Fischer Matos, e nós vamos disponibilizar o vídeo do professor Galina para todos os que não puderam entrar hoje, que calculamos seja em torno de 300 pessoas. Isso é sensacional, isso é espetacular, né? Sim, a sala está cheia, vocês podem dizer isso para eles, Vinícius. Eu vou repetir de novo aqui, vou escrever aqui, daqui a pouco eu escrevo aqui no chat. O curso continua com todos os inscritos, As presenças nós vamos fazer aqui pelo chat, Diógenes. Então, cada vez que vocês entram na sala, vocês coloquem um nome, presença e o seu nome. Aqueles que vão receber a gravação do professor Galina também terão a sua presença computada.
tranquilamente não vão perder a presença, certo? A gente até pensou, Diógenes, em fazer, mas a gente achou que seria mais um elemento para as pessoas fazerem, né? Aí a gente optou por fazer aqui, porque a gente pega a cópia do chat, depois fica bem tranquilo para nós fazermos, tá certo? Então tá. Iniciando, professor Galina, fique à vontade. Bem, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em mais um evento. Muito boa tarde, alunos da URGS, alunos de outras universidades, convidados, curiosos que se inscreveram também. A gente não faz ideia de onde a procedência de todos. É um curso aberto. Também a Faculdade de Educação do Estado da Universidade do Rio Grande do Sul, a FACED. Agradecer ao professor Milton Pereira Júnior, que é o nosso coordenador desse ciclo. Quero fazer um agradecimento ao coordenador do ciclo anterior, no final do ano passado, né, o professor Jorge Alberto Rosa Ribeiro. Quero fazer um abraço extensivo ao meu primo e irmão, Fernando Sefner, também professor da FACED. Enfim, a Adriene, nossa monitora, podemos chamar assim, como é que chamou, Nilton? Sei lá. A grande Adriene, né? A grande Adriene, que está aí por trás, tentando resolver todos os problemas, está à disposição de vocês. Eu, como o professor Nilton já apresentou, meu nome é Sérgio Luiz Galina, e respondendo à questão dele, eu vou apresentar os meus livros no seu devido contexto da apresentação. Bom, o nosso ciclo se chama, como diz, vocês devem estar visualizando, a circulação do saber na Idade Média. Eu vou fazer praticamente um audiovisual, porque eu vou me valer muito das telas, vocês vai haver 2 vídeos no meio e eu quero que vocês acompanhem, então, pelas imagens que eu vou passando gradativamente. A questão primeira, eu fiz um roteiro aqui, eu vou ter que acompanhar, senão é muita coisa para falar e eu preciso me orientar nesse sentido. A primeira coisa que eu chamo a atenção, já que a circulação do saber na Idade Média o que é exatamente a Idade Média? Bom, a Idade Média é uma convenção de historiadores que compreende um período da história que vai do ano 476 até o ano 1453, computando, portanto, 977 anos. E mais, isso é um conceito europeu, ocidental. O Oriente não pensa exatamente assim. Isso é uma convenção nossa, do Ocidente. Esses quase 1000 anos, daí deriva a expressão a noite dos 1000 anos, a idade das trevas. E isso é nada mais do que um grande preconceito que nós, já no título desse ciclo, já começa a desmistificar, a circulação do saber. Não pode ter havido saber durante as trevas, pois houve, e houve muito saber, e é disso que todo esse ciclo vai tratar, sendo a minha apresentação introdutória. Portanto, eu vou fazer praticamente um histórico, um apanhado desde a Idade Clássica Grega até o final da Idade Média. Então, vai ser uma apresentação comprida, mas eu vou buscar tratar os principais tópicos para que vocês possam se ambientar do período anterior à Idade Média e dos principais eventos que marcaram a Idade Média Ocidental. Ao menos alguns desses eventos que foram bastante marcantes. Bom, esclarecido isso, é importante dizer também que a Idade Média é caracterizada por essas 2 datas que marcam o final do Império Romano do Ocidente, 476, a queda de Roma, ao final do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla. Exatamente entre essas 2 quedas, essas 2 grandes cidades, que se passa, então, um período que se chama Idade Média. Bem, outra questão, de que saber estamos falando? Título, né? A circulação do saber. De qualquer saber. Lina, tem umas batidas aí, desculpa te interromper.
Eu estou escutando umas batidas, eu não sei se é de ti aí ou alguém que está com o microfone ligado. Pode ser, porque eu tenho o hábito tipo, italiano de bater na mesa, então eu vou procurar. Obrigado por Então, avisar. então tá. De que saber estamos tratando? Do saber teológico, do saber astrológico, do saber popular. Pode ser qualquer saber, vocês vão ver isso ao longo das apresentações. A minha, especificamente, pautando, é o saber filosófico-científico. Eu vou me pautar por esse saber, e é disso que eu vou tratar nessa minha apresentação. Importante saber, né, que nesse sentido eu estou falando do saber da razão. A filosofia é filosofia. O amor, Sofia, a sabedoria. Então, estamos falando da razão, do uso da razão. E estamos na casa da razão. A universidade é a casa da razão. E é disso que nós vamos entrar, então, já apresentando a primeira tela. Esse afresco do Vaticano, feito pelo grande pintor renascentista Rafael, traz uma pleiade de sábios gregos que praticamente vocês devem conhecer. Eu imagino que a maioria deles. Seria necessário uma apresentação para tratar especificamente, né, a identificação de cada um, mas eu vou tentar mostrar alguns que são relevantes aqui. Nós temos aqui Pitágoras, nós temos aqui Hipácia de Alexandria, temos aqui Epicuro, da sua escola hedonista, o Jardim de Epicuro, em Atenas. Temos do lado dele Zenão, também outro importante da escola hedonista, do Pórtico de Zenão, outra escola de Atenas. E temos aqui dois grandes importantes, reparem que eles estão no centro do quadro não, desculpe, isso é uma pintura, isso é um afresco. Temos o Platão à esquerda, com a mão apontando para cima, e temos Aristóteles com a mão apontando para baixo, ou seja, Platão apontando para o mundo das ideias e Aristóteles apontando para o mundo das coisas, dos entes. Isso aqui é um debate filosófico dos universais, dos singulares, que se arrasta da antiguidade e vai por toda a Idade Média. Mas eu não vou poder entrar nesse mérito, bem que eu gostaria, mas não teremos tempo. Chama a atenção que todos esses filósofos compõem uma vasta quantidade de obras e saberes que nos foram, que até hoje estão presentes entre nós. E quero chamar a atenção também que, infelizmente, Heródoto, que é o pai da história, infelizmente ele não foi lembrado por Rafael, ele não está nesse quadro. Agora, reparem esse personagem que está aqui, deixa eu dar uma ampliada para vocês. Aqui está ele. Ele é bem diferente dos demais, ele não é exatamente um sábio como os demais, não é um filósofo, não é um cientista, ele é Alexandre Magno. Rafael colocou Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia nesse quadro. Vamos nesse quadro, não, desculpe, nesse afresco. Alexandre, o Grande, ele foi um grande conquistador, ele foi um grande general, ele foi pupilo de Aristóteles. Durante 5 anos, Aristóteles foi professor de Alexandre, e Alexandre fez uma campanha invencível por todo o Oriente. Ele construiu um vasto império que durou apenas a vida dele. Mas eu quero chamar a atenção que nesse enorme périplo que ele fez, ele passou por esse ponto do Mediterrâneo e fundou a cidade de Alexandria, Alexandria de Alexandre Magno. Depois ele seguiu pelo Oriente, deu uma grande volta e acabou morrendo na Babilônia. Mas um dado importante é que ele venceu todas as batalhas. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele foi um campeão absolutamente invicto e foi referência por toda a Idade Média como o ideal de um general, de um guerreiro, de um autêntico líder militar. Só que a obra dele não foi só essa, ele deixou como herança Alexandria. Alexandria, que fica aqui na beira, fica próximo do delta do Nilo, e
essa cidade, sobretudo, vai marcar a cultura helenística, porque nós tivemos a escola de Atenas, o mundo dos helenos, e o mundo macedônio, da cultura oriunda das conquistas de Alexandre, é um mundo helenístico, como se costuma chamar. Alexandre, então, ao fundar Alexandria, ele construiu, ou seja, mandou construir aquele que foi, vou ter que reduzir aqui a imagem para vocês verem melhor, eu vou ter que manipular essas imagens, esse que é a primeira indicação de livro que eu estou passando para vocês. Esse livro é muito bom, conta toda a história de Alexandria, a cidade do pensamento ocidental, repare a importância de Alexandria. E ele traz na capa o famoso, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o famoso farol de Alexandria, descrito pelos árabes. Essa descrição foi, então, a partir daí se fez essa imagem, com uma base robusta de uma base quadrada, um nível intermediário octogonal e um nível superior circular, onde ali estava um espelho que servia para iluminar, né? É um farol, né? Ou seja, chamar a atenção dos navegantes numa distância de mais de 50 quilômetros. Por sinal, o farol tinha quase 120 metros de altura. Essa era como descrevimento. E à noite, em vez de um espelho, claro, um espelho refletido do sol, à noite se colocava uma fogueira, se acendia uma fogueira. Portanto, ele funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma espetacular obra, que não só iluminava os seus arredores, ele servia como uma referência da luz de Alexandria, a luz do saber. Por que isso? Por causa de sua espetacular biblioteca de Alexandria. Aqui temos uma imagem, para vocês terem uma ideia, que foram milhares e milhares e milhares de rolos, são rolos de pergaminho, rolos de papiro. O que os alexandrinos fizeram? Todo barco que atracava no porto de Alexandria, o barco era revistado. Se fossem encontrados livros, eles pegavam o livro, levavam para a biblioteca, copiavam o livro, devolviam para o seu autor e ficavam, então, com uma cópia. Isso é só um exemplo para mostrar que os alexandrinos buscaram armazenar, resgatar todo o conhecimento que fosse possível do mundo inteiro. Então, foi uma cidade realmente cosmopolita, aberta ao saber, como poucas vezes se viu na história. Chega a competir com Atenas, né, como esse elemento de ser um grande centro de cultura, um grande centro de saber. Deixa eu seguir aqui. Bom, importante, além de ser um centro de cultura e saber, havia um museu em Alexandria, o museu da palavra que deriva de musa, as 9 musas filhas de Zeus, das quais uma chama a atenção, a musa Clio, a musa da história, né? Clio. Bom, grandes sábios de Alexandria, só para citar Aristarco, Hiparco, Ptolomeu vai ser fundamental na Idade Média, a cosmologia de Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, Heron, Erastótenes. Erastótenes calculou o raio da Terra com uma precisão incrível para a época. Euclides, o matemático, Arquimedes, Filon, Apolônio, Alexandria foi reuniu sábios fantásticos de todo o mundo de seu tempo. Então, é outra cidade que foi fundamental para o saber da Idade Média. Acho que eu estou batendo na mesa aqui, desculpa, vou tentar evitar. Bem, outra dica de livro que eu dou para vocês é esse aqui. Deixa eu ver se pegar cheio. A Biblioteca de Alexandria, excelente livro. Eu vou passar para a Adriene e ela vai disponibilizar para vocês todos os livros que eu apresentar aqui como dica de leitura. Esse livro é sensacional, conta a história da biblioteca, como diz a capa. E aí temos a capa ali, o próprio Alexandre Magno em seu cavalo. Bom, eis que surge um novo poder.
Esse poder, e vocês devem conhecer muito bem essa sigla, que costuma estar nos estandartes do exército romano, né, a sigla imperial, mas essa não é uma sigla imperial, é uma sigla republicana, porque Roma teve 3 períodos bastante... Alô? Alô? 3 períodos bem distintos. O primeiro foi uma monarquia. Roma começou como uma monarquia, teve 7 monarcas. Eles eram etruscos e essa monarquia foi derrubada para ser fundada uma república. Lembra a Revolução Francesa? Os franceses não foram os primeiros. Os romanos já tinham feito isso no século VI. Portanto, a monarquia durou do século VIII ao século VI a.C. A república, aí sim surge essa sigla que significa Senatus Populus qui Romanus, ou seja, o Senado e o povo romano, a república, a res pública, a coisa pública, ou seja, era de todo mundo. Então, essa sigla que o próprio Império, ela foi tão marcante que o Império acabou assimilando também. Então, ela marcou tanto a fase republicana como a fase imperial. Bem, chega no século I, então a República cai com a morte de Júlio César e com a ascensão de Otávio Augusto, que é o primeiro imperador romano. E aí vai vir uma sucessão de imperadores até a queda de Roma, quando vai iniciar a Idade Média. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos tratando de saber, vejam o tamanho que foi o Império Romano. Aqui o mapa do Império com Roma e suas principais províncias. Reparem que esta cidade, aqui no miolo, no coração desse império, comandou toda esse vasto território, e é surpreendente como é que eles conseguiram chegar a tamanha capacidade de conquista. Como é que foi possível num tempo que não tinha telefone, internet, não tinha as formas de comunicação rudimentares, eles conseguiram dominar todo esse pedaço do mundo. Eles chegaram, através disso, a legar um modelo de império. Todos os impérios que vocês viram buscaram em Roma esse modelo, esse ideal de império. Até hoje em dia, não mudou nada. Estou falando do modelo, claro. Bom, Roma também teve grandes nomes que ficaram para a história, tais como Cícero, Sêneca, Virgílio, Plauto, Horácio, Ovídio, Suetônio, Vitrúvio. Então, uma pleiade também de grandes nomes que nós herdamos e que ainda hoje se fazem presente de alguma forma. Também quero chamar a atenção a vocês, importantíssimo, né? Legado de Roma, que ainda hoje está presente no direito romano. Eu vou tratar disso, como é que ele chegou até nós. Vai ser, em breve, já vou entrar nesse mérito. Outra grande herança do Império Romano, a engenharia romana. Reparem que espetacular, né? Assim, o canteiro de obras, reparem o arco romano já aplicado, esse arco que foi usado em abóbadas, em pontes, em viadutos, em túneis. Impressionante, os romanos, em aquedutos, está aí um exemplo de aqueduto, só para ver a capacidade dos romanos. Vejam que, olha aí, está rigorosamente inteirinho, impressionante. Quer dizer, se houvesse manutenção, a obra romana estaria inteira presente ainda hoje, ou seja, obras para durar, uma engenharia espetacular, uma engenharia que nós herdamos. E que outro aspecto importante dessa engenharia foi o concreto romano. Até hoje, nossos engenheiros se surpreendem com a capacidade deles de criar produtos tão bons e tão duráveis. Outro exemplo da engenharia romana, veja uma estrada romana. Eles fizeram 80 mil quilômetros de estrada pavimentada. Olha, imagina que trabalheira, qual era a logística para a busca de materiais. Era impressionante. É de tirar o chapéu.
como é que esse império conseguiu construir tanto em espaço de tempo, de séculos. Aqui temos uma ideia, uma visão da Via Ápia, grande, importante, estrada romana. E repare como elas eram retas, né? Os romanos faziam estradas retas. Para quê? Para movimentação rápida de tropas. Era um império militar. Portanto, o movimento de tropas tinha que ser muito veloz. Então, as estradas tinham que ser retas. Se tinha um vale, eles faziam um viaduto. Se batia um rio, eles faziam uma ponte. Tinha uma parede, eles faziam um túnel. Os romanos era reto, vai sempre. Era uma coisa obsessiva, impressionante. Bom, é óbvio que junto à estrada reta passava a servir também ao comércio romano, que foi intenso. E óbvio que atrás desse comércio que vinha a circulação do saber. A circulação do saber sempre acompanhou as rotas comerciais. E eis que, nesse período romano, surge uma personalidade que vai influenciar profundamente a história, sobretudo a história medieval. Estamos falando de Jesus. Esse aqui é um mosaico esse mosaico fica em Roma, numa igreja de Roma. E reparem a cor de Jesus. Jesus não é branco, não tem olhos azuis, nem é loiro. Esse seria um Jesus histórico, um Jesus que viveu realmente, teria sido assim, né? Uma cor, com a cor escura, a pele escura, porque era a pele de quem vivia na Palestina do século I, do tempo de Jesus. Bom, esse personagem foi muito controverso. Foram tantas as seitas e correntes criadas em função da sua influência. Surgiram arianos, surgiram nestorianos, surgiram gnósticos, adocionistas, surgiram monofisitas. Isso ao longo dos primeiros séculos. E, obviamente, que houve muita controvérsia a respeito da natureza de Jesus. Até que surgiu um imperador chamado Constantino, que resolveu reunir em Niceia, uma cidade que hoje fica na Turquia, um concílio no ano de 325 depois de Cristo, 300 anos depois de Cristo, um concílio onde era preciso definir a natureza de Jesus. E Jesus, nesse concílio, foi eleito, por eleição, por voto, Cristo, o Filho de Deus. Daí veio o Jesus Cristo, daí vieram os 4 evangelhos oficiais, o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, Lucas e João. Não que eles foram escritos, eles já tinham sido escritos lá pelo século I, ou até invadido o século II também, mas escritos em grego. O de Mateus em aramaico, mas traduzido ao grego. E esses evangelhos foram estabelecidos como os 4 evangelhos oficiais, e os demais evangelhos, que somavam quase 30, foram considerados apócrifos, ou seja, não eram confiáveis. Confiáveis foram os 4 de Niceia. E também ali se estabelece o credo de Niceia, que eu acho que os cristãos conhecem: creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, e por aí vai. É o credo de Niceia. Né? Nós conhecemos a versão latina, mas é esse credo que, se vocês lerem, prestem atenção, leiam o credo de Niceia e prestem atenção nas palavras, o significado dele, e como isso foi importante na Idade Média. Bom, Constantino não fez só isso. Constantino transferiu a capital romana de Roma para Constantinopla, a antiga Bizâncio, que era uma polis grega. No lugar dessa cidade, ele constrói, então, a cidade de Constantinopla, transfere a capital para lá. Então, vocês imaginem, um império que era pagão e latino foi transferido para uma capital cristã e grega. Então, isso gerou, claro, um choque cultural bastante expressivo no império, e não foi à toa que, no ano 395, o imperador Teodósio, o Império Romano fosse dividido em 2.
o Império Romano do Ocidente, cuja capital voltou a ser Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital foi aqui, Constantinopla. Acho que vocês estão vendo, né, o cursor. Aqui está Constantinopla, aqui está Roma. Repare que elas são quase no mesmo paralelo, né? Então, mas isso não significa que fosse a mesma temperatura, o mesmo clima, não é. O que acontece? Eu estou apressando a história, claro, para vocês terem conseguirem pegar uma linha de tempo razoável para se entender. Reparem, então, aqui esse mapa representando as invasões ditas bárbaras. Na verdade, são invasões germânicas. Então, ao longo do século IV e V, há invasões por todo o Império Romano. E reparem que o Império Oriental permanece. Ele teve algumas incursões que não vingaram, mas as incursões do Ocidente, sim, vingaram e desestabilizaram o Império Romano do Ocidente. Praticamente começaram a recortar o Império. Até que surge, nesse meio tempo surge esse personagem aqui, que todos vocês já devem falar. Eu procurei uma imagem, reparem de novo a cor. Ele nasceu no norte da África. Ele não poderia ser branco. Se vocês procurarem, vão encontrar quase todas ele em imagem branca. Esse aí se chama Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, importantíssimo personagem na história do cristianismo, na história da filosofia cristã. Agostinho vai se valer de uma corrente filosófica lá de Alexandria chamada neoplatonismo, que era uma interpretação mística de Platão e que caiu como luva para o cristianismo no sentido de estabelecer os fundamentos de sua própria filosofia. Então, Agostinho vai ser um dos chamados pais da Igreja. Eles serão vários, mas tem 4 de especial importância que são todos santos, claro. Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, que traduz a Bíblia do grego para o latim, e São Gregório Magno. Esses 4 são os chamados pais da Igreja, os padres da Igreja, e toda a obra deles é chamada a patrística. Então, a história do cristianismo tem a pregação de Jesus, a fase de Jesus, depois vem a fase apostólica, a pregação dos apóstolos, depois vem a fase dos apologistas, aqueles que defendem a religião cristã contra o Império Romano, quando os cristãos eram perseguidos, apologistas tanto gregos quanto latinos. Depois vem a fase dos padres da Igreja, né? Então, são esses 4 que eu falei que são os mais expressivos, mas houve outros também, naturalmente. Então, a importância de Agostinho é o estabelecimento das bases da filosofia cristã que vai vingar ao longo de toda a Idade Média, que vai ter cunho profundo neoplatônico, nessa nova leitura de Platão, sobretudo através da obra de Plotino. Eu, infelizmente, a gente não pode entrar nesses méritos, mas o tempo é curto e nós temos que seguir adiante. Bem, aqui temos uma imagem, então, da data de 476, nós estamos no ano de 476, e essa imagem representa, então, o avanço sobre a cidade de Roma, a queda de Roma, e reparem como a imagem representa os bárbaros, né, num visual negro e a Roma num visual branco, ou seja, a branquitude, né, do Império Romano sendo invadida pela negritude dos bárbaros, que não é conversa mole. Esses bárbaros eram povos germânicos, se vestiam como os romanos, lutavam com as táticas dos romanos. Né? Vocês devem ter visto o filme O Gladiador, que começa com uma batalha com o imperador Marco Aurélio contra os povos germânicos. Os povos germânicos estão de pele, barbudo, não era nada disso, era pura fantasia. Então, a metalurgia germânica era tão boa, até superior à metalurgia romana. Então, sigamos. Aqui, essa imagem marca o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. De certo que não saíram os arautos do novo imperador pelo mundo dizendo: ó, caiu Roma, começou a Idade Média. Não, isso não aconteceu, óbvio que não aconteceu. Não, simplesmente foi
caiu o último imperador romano e passou, a partir daí, imperadores germânicos. Ou seja, começa uma fusão do mundo romano com o mundo germânico. Eu quero chamar a atenção aqui a esse autor, que se chama Boécio. Boécio viveu no século VI, já na Roma germânica, sob o imperador Teodorico, que o condenou à morte por traição. E durante a morte ele escreveu esse livro, A Consolação da Filosofia. Livro importantíssimo, ele foi o terceiro livro mais lido, segundo um autor da Idade Média. Ele só perdeu para a Bíblia e para a regra de São Bento. Imagine a importância que teve esse livro para o imaginário cristão. E foi escrito por um filósofo, Boécio, que não era necessariamente um cristão. Há quem diga que foi cristão, há quem diga que foi pagão. Mas por que ele recorreu à filosofia quando estava à beira da morte? Ele escreveu esse livro na prisão. E Boécio foi muito importante. Boécio, ele pegou as artes liberais do tempo que veio lá do período de Pitágoras, de Sócrates, de Protágoras, de Platão, Aristóteles. Ele pega toda essa herança grega e ele estabelece as artes liberais, não estabelece, ele organiza as artes liberais como um programa de ensino que Marcelo Capella, um outro erudito, vai complementar e vão preparar as bases do ensino que vai vingar durante toda a Idade Média, que são as 7 artes liberais. Eu vou tratá-las num vídeo, vocês vão ver logo mais. Então, esse livro também é interessantíssimo para si. Professor Galina, desculpe só bem rapidinho, que é uma informação bem importante. O Zoom destravou e o que estava contratado, que era 500 pessoas, agora está liberado. Então, vocês estão se dando conta que as pessoas todas estão entrando aí. Quem tem colegas e contato pode informar que pode entrar. Eu já avisei umas 50 pessoas aqui. Então, seguimos o baile. De qualquer forma, a gente continua gravando e continuaremos disponibilizando para quem não viu o início da fala do professor Galina. Obrigado, Galina. Nada, obrigado, Nilton. Boa informação, que bom, né? Que as pessoas vão poder... Azar, né? Como entrar num filme começado, mas... Como eu estou entrando agora na Idade Média, que bom, né? Estão pegando bem o início da Idade Média na minha apresentação. Bem, deixa eu ver o que poderia dizer mais aqui. Bom, acho que isso aqui eu já dissequei. O que acontece com a queda de Roma é que vai haver, isso é importante, eu esqueci de dizer, vai haver uma tendência vamos dizer, as aristocracias germânicas e romanas começam a entrar, a se miscigenar. Então, os patrícios romanos casam suas filhas com os líderes germânicos e começa uma nova, né, linhagens híbridas entre latinos e germânicos. E assim vai ser um mundo que vai marcar a Idade Média. O mundo romano começa a se caracterizar por essa miscigenação. Essa miscigenação não se vai se dar só na questão social, vai se dar também na questão cultural. O direito romano, que era um direito refinado, um direito que existia há muitos anos de estudo, ele começa a se fundir com o direito germânico. E o direito germânico era um direito de consuetudinário, era um direito de costumes. E isso tudo vai se misturando. A decadência das instituições romanas com a fragmentação do império, elas vão entrando em decadência, essas instituições, sobretudo as instituições de ensino, as escolas começam a fechar, começamos a entrar num mundo de analfabetismo. Então, aí seria uma das causas, talvez, para se falar de trevas, por causa daquele império, as luzes do Império Romano acabam perdendo todo aquele brilho, digamos assim, por um novo mundo que começa realmente a se ruralizar, porque as cidades foram ao alvo de muitos ataques. Então, tudo isso é uma nova conjuntura que se realiza nos reinos bárbaros, como se chamam, se formam, porque a cabeça foi cortada, Roma caiu. Então, acho que é importante colocar isso também como parte do processo já do início da Idade Média. Isso aqui, essa figura, eu vou tratar dela mais adiante, mas eu estou contextualizando agora, porque isso aqui seriam os guerreiros ingleses, por exemplo, do século VI, herdeiros da fusão da cultura romana com a antiga cultura celta que dominava as ilhas inglesas.
Então, reparem que os guerreiros têm uma certa herança do romano, né? Ou seja, a barba feita, mas o cabelo já não é mais aquele cabelinho curto do romano, eles ainda usam o pilo, usam o escudo, ou seja, é um exército mais rude do que aquele exército impecável romano. Bom, se o Império do Ocidente estava decadente, o mesmo não podemos dizer do Império do Oriente, pelo contrário. Reparem, essa aqui é uma imagem da Constantinopla do tempo de Justiniano, ou seja, Constantinopla do século VI. Que bela cidade. Chamando alguns aspectos, aqui temos o hipódromo de Constantinopla. Hoje, aliás, era a antiga Bizâncio, virou Constantinopla, e hoje é Istambul. Estamos no que foi a cidade de Istambul na Idade Média, com seu vasto hipódromo. Isso aqui é um personagem da cidade. Ele foi um personagem em vários momentos da história de Constantinopla, a história do Império Bizantino, de Bizâncio, daí vem a expressão. O Império Bizantino é o Império Romano do Oriente. Chama a atenção ao corno de ouro. Isso aqui é um braço, termina ali, como ele tem uma curva, ele foi chamado de corno de ouro, porque aqui estava o porto de Constantinopla. Inclusive, aqui havia uma corrente que, em caso de sítio naval, eles erguiam a corrente e não passava navio. Então, era uma forma de proteção da cidade. Por outro lado, ela está toda murada. A muralha de Constantinopla merecia uma... Ela protegeu a cidade durante todo o tempo. Eles só conseguiram superar em 2 momentos. Em 1204, quando foi traído, através da traição, conseguiram invadir por um dos portões. E depois, na queda de 1453, né, que é o final da Idade Média. Eu vou chegar lá. Temos também aqui a coluna de Constantino, que fica aqui. Deixa eu dar uma aumentar. Ela ainda está lá hoje, em Istambul. É um dos pontos turísticos da cidade. Mas, deixa eu ver. Esse outro lado também é a cidade. Quem for a Istambul, aqui está a famosa Torre de Gálata. Não está aqui, ela é do século XIV, mas ela fica nesse ponto da cidade. Aqui a residência imperial, reparem o espaço que tinha o imperador. E aqui a cereja do bolo de Constantinopla, que eu vou mostrar numa imagem melhor para vocês. Aqui temos uma imagem do espetacular hipódromo de Constantinopla. Esse obelisco ainda está de pé. Hoje é uma praça enorme, uma praça do tamanho de hipódromo, uma vasta numa praça linda. E aqui está a cereja do bolo de Constantinopla, toda monumental, a Basílica de Hagia Sofia, da Sagrada Sabedoria. Foi construída pelo imperador Justiniano, que foi o grande construtor, foi o maior imperador do Império Bizantino. O grande nome do Império Bizantino, que deixou como herança essa espetacular igreja, que serviu como um modelo para todas as igrejas, todas não digo, mas para grande parte das igrejas ortodoxas, elas se valeram, tiveram como modelo padrão a Basílica de Hagia Sofia, a Sagrada Sabedoria. Sofia, sabedoria. Filosofia, amor à sabedoria. Então, o que mais que eu posso dizer aqui? Hipódromo, uma basílica. E outra grande herança de Justiniano foi que ele fez uma compilação do direito romano. Aquele direito latino, ele fez todo aquele direito, ele fez um trabalho de compilação, são vários livros, e ele escreveu os livros, o Céu sabe escrever tanto em latim quanto em grego. E vai ser fundamental para o Ocidente mais adiante. Só que agora nós estamos tratando um pouco do Oriente, do Império Romano do Oriente. Um livro interessante que eu gostei muito, vocês vão encontrar, procurem várias dicas, essas aqui são algumas, tem muito mais material sobre Bizâncio, de Michel Angot, Bizâncio, a ponte da antiguidade para a Idade Média. Foi uma cidade importantíssima, o Império Bizantino é partícipe da Idade Média integralmente. Então, quem estuda a Idade Média necessariamente tem que passar a olhar pelo Império Bizantino.
E aqui é isso que surge, então, um novo poder. Esse poder vinha de espada em punho, dizendo: há um só Deus, há um só profeta e há um só livro. Eu não digo um só, mas um Deus, um profeta, um livro. Alá, Maomé e o Corão. E esse império ele surge e ele ganha uma adesão impressionante, ele se expande rapidamente. Aqui o império do tempo de Maomé, a capital Meca, né, grande capital do mundo islâmico, Medina, que é a cidade, marcou aqui, Medina, a cidade onde Maomé iniciou a sua campanha militar e onde está o túmulo de Maomé hoje. Então, repare, depois da morte de Maomé, o império, não, se chamam de império, mas nunca houve um imperador islâmico, houve o califa, que é o sucessor do Maomé. Quando Maomé morreu, começou a era dos califas. E reparem, então, como eles chegam até a Espanha e chegam quase a Poitiers, nessa batalha que Carlos Martel bloqueia o avanço islâmico. E também se expande para o leste, Pérsia, Índia, chega à China, a comunidade islâmica da China hoje. Então, só para vocês verem como foi. Como? Oh, desculpa. Bom, então reparem como essa nova ordem se instala e como ela ocupa grande parte, ela colapsa literalmente o comércio do mundo romano. E há autores que defendem que aí começou a Idade Média, quando o mundo mediterrâneo, que era sobretudo a base da economia romana, acaba entrando em colapso. Então, é quando a Europa começa a olhar para o norte, então, né, começa a olhar para si mesma, ou seja, o sul está tomado de navios, embarcações, comércio e piratas, né, os temíveis sarracenos, né, que é um nome que acaba se tornando sinônimo de muçulmano na Idade Média. Bom, mas o Islã foi isso, foi só uma cultura militar? Muito pelo contrário, foi uma grande cultura o Islã e foi de importância vital para o Ocidente. Nós teremos 4 grandes capitais culturais, uma que se dará aqui em Córdoba, no sul da Espanha, que era a região da Andaluzia, outra que se dará no Cairo, né? Cairo será fundada na Idade Média, se não me engano, no século IX ou X. Teremos também Damasco, na Síria, que vai ter traduzido muitas das obras gregas, serão traduzidas para o siríaco. E teremos, sobretudo, Bagdá, que será uma grande cidade, uma cidade exclusivamente muçulmana, porque foi construída para não ter passado pagão, para ser uma cidade de origem muçulmana, ou seja, se tornar o grande centro do califado. E Bagdá foi fundada pelo califa Al-Mansur no ano de 762, ou seja, no século VIII. Chegou a ter 1 milhão de habitantes, tal qual a Roma na sua era de ouro. Então, vamos falar agora do que Bagdá herdou de mais importante. Aqui temos uma ilustração da Casa da Sabedoria. A Casa da Sabedoria foi uma instituição de cultura e saber islâmica e que, assim como Alexandria, né, se baseando no modelo, buscou reunir todo o conhecimento do mundo. Então, enquanto a Europa se fechava, se enclausurava, o Islã, muito pelo contrário, o Islã abria suas portas para o mundo e recebia tudo que fosse possível no sentido de conhecer, de conhecimento. Então, reparem aqui, só por essa ilustração, claro que é moderna, não é da época, mas reparem, uma grande biblioteca, aqui temos um escrito, aqui temos vários sábios debatendo, aqui temos segurando um globo redondo, ou seja, a Terra redonda, né, uma concepção grega. Aqui ainda a gente vivia sobre a Terra plana, ainda bem que não existe mais. Então, reparem, aqui eles com instrumentos de medição, ou seja, um grande centro de estudo, e eles não só
reuniram para aprender o que havia. Eles desenvolveram as ciências e eu quero aproveitar esse momento para dizer que no dia 14 de julho a professora Carlinda vai fazer uma apresentação justamente sobre os saberes da Casa da Sabedoria. Eles vão entrar, ela vai entrar no mérito com muito mais propriedade, tanto quanto a professora Sibeli e o professor Paulo, no dia 4 de agosto, também tratarão sobre a ciência árabe e a sua importância para o Ocidente. Bom, aproveitando esse ensejo, eu quero indicar esse livro, todos deveriam conhecer, passar os olhos nesse livro, de Jonathan Lyons, A Casa da Sabedoria. E repare como a valorização do conhecimento pelos árabes transformou a sociedade, a civilização ocidental. Eu vou chegar lá, vocês vão ver como foi essa grande influência, como eles foram importantes para nós. Bom, se o Oriente estava lá, o Império Bizantino, o mundo muçulmano, buscando conhecimento, né, se iluminando pelo saber, como é que estava o saber no Ocidente? Nessa época, estava nos mosteiros. Os mosteiros foram chamados de ilhas de erudição. Por quê? Porque a cultura erudita que entrou em decadência do mundo romano, nós estamos falando agora da Europa, foram os mosteiros que conseguiram manter o que restava de erudição. Eles foram grandes centros de erudição. É que eu estou com o pincel aqui ligado, é por isso que ele está fazendo essas pinturas. Deixa eu tirar. Tá. Então, importante papel dos mosteiros, e nesse sentido, o personagem de São Bento, Bento de Núrcia, a regra de São Bento foi a regra fundamental. Houveram outras regras, como Urbano, Santo Agostinho, que também vingaram, mas foi São Bento, o pai do monasticismo ocidental, e ele estabeleceu a regra que se tornou padrão para praticamente todas as casas monásticas. E a regra exigia dos monges oração, trabalho e estudos. E não por acaso todo mosteiro de São Bento tinha que ter uma biblioteca. Ou seja, eles conseguiram manter um saber que, basicamente, o mundo que se feudalizava nessa altura já não podia suportar, né? Pelo próprio analfabetismo. A cultura tinha mudado de foco, não era mais uma cultura erudita, mas os mosteiros foram eruditos. O que é a erudição? A erudição é a cultura escrita, a cultura dos livros. Não podemos chamar, então, que essa parte da Idade Média foi uma idade de trevas. Não houve só trevas, houve saberes que não estavam escritos, houve novas descobertas. Uma delas, que eu vou chamar a atenção, é o cavalo. O cavalo que tanto foi usado na agricultura, quanto foi usado na arte militar pelo advento do estribo. Aqueles dois penduricalhos ao lado da sela permitiram que o cavaleiro conseguisse se estabilizar em cima do cavalo, tivesse uma base. Aí ele poderia lutar, podia lançar flecha, podia lançar uma lança, enfim, são pequenos detalhes. Isso é um saber, não deixa de ser, é um novo conhecimento que surge, que muda radicalmente a arte da guerra no Ocidente. Eis então que chega uma nova ordem, uma nova reorganização do Ocidente. Esse aqui, deixa eu aumentar aqui. Esse aqui é o Império Carolíngio. O Império Carolíngio, a herança carolíngea vem lá de Carlos Martel. Carlos Martel foi avô de Carlos Magno. Carlos Magno, que foi chamado de pai da Europa, porque aquele império recortado pelas invasões germânicas foi costurado por Carlos Magno, ao menos a sua parte central. Reparem, toda essa parte colorida aqui foi conquista direta ou ligada, né, de forma vassálica pelo rei Carlos Magno, rei franco, o rei dos francos. Deixa eu tomar um gole da sopa. Então,
Carlos Magno, por ter conquistado toda essa região da Europa, que nessa época era até maior que o Império Bizantino, o Papa de Roma abriu o olho, convidou ele a ir a Roma, e é uma data boa para você lembrar, no exato ano 800, Carlos Magno é coroado Sacro Imperador Romano. Uma tentativa do Papa de recompor o Império Romano. Foi a primeira tentativa. Mas não ficou só nisso. Nós temos que conhecer o que foi o Renascimento carolíngio. E eu vou pedir, então, Adri, eu preciso te passar Não, a Adri que está com você. Adri, por favor, eu quero mostrar um vídeo para vocês de 3 minutinhos sobre o Renascimento carolíngio. Está me ouvindo, Adri? Um minutinho. Deixa eu só colocar aqui para compartilhar. É esse, né, Galina? Eu não estou vendo nada ainda. As 7 artes liberais no Renascimento carolíngio, certo? Isso. Tá mostrando? Não estou vendo. Hã? Eu tenho que dar um stop, é isso? Ah, tá, sim. Perfeito. Oi? Agora... Posso dar play? Pode mandar. No século VIII da era cristã, cerca de 300 anos após a dissolução do Império Romano, os reinos europeus viviam em constantes conflitos e ataques bárbaros, o que impedia que a cultura florescesse. Nesta época, a antiga Inglaterra abrigou mosteiros beneditinos que foram fundamentais para a preservação da cultura da Idade Média. Esses mosteiros instituíram importantes bibliotecas e foram considerados os maiores centros intelectuais do mundo ocidental. Neste contexto, se destacou Alcuino de York. Alcuino, Alcuin ou Albinus, nasceu na Bretanha. Estudou, foi monge e abade de York, capital do reino da Nortúmbria. Alcuino chegou a ser considerado o homem mais culto da época e foi convidado pelo rei Carlos Magno para fazer parte de sua corte, junto a outros importantes sábios e intelectuais. Se tornou diretor da Escola do Palácio e responsável pela instrução no reinado, conduzindo um programa de alfabetização popular, a cópia e a tradução de centenas de textos e a difusão das Iluminuras e da minúscula Carolíngia. Para Alcuino, o estudante deveria ser conduzido por degraus de ensinamentos até a sabedoria. Organizou então a ciência e as artes da antiguidade no Trivium, gramática, retórica e dialética, e no Quadrivium, aritmética, geometria, música e astrologia. Comparava as 7 artes liberais com as 7 colunas do Templo de Salomão, o conhecimento material como uma base sólida para o conhecimento espiritual. Desta maneira, Alcuino de York contribuiu para a preservação, organização e renovação cultural de seu tempo e a constituição do que seria a própria cultura ocidental. Pode voltar a compartilhar, Galina, por favor. Deixa eu me achar agora aqui. Ok, estão vendo todos? Tá ok, Adri? Adri? Sim, voltou. Sim, tá ok, Beleza. tá ok. Beleza. Bem, então vocês viram a importância de Alcuino de York na cultura carolíngia, porque ele foi convidado, Carlos Magno não era um sábio, óbvio, era mal e porcamente letrado, e ele acaba convidando Alcuino para montar a sua escola palatina. E Alcuino também vai juntar uma pleia de sábios em sua volta, e eles vão criar uma nova cultura que buscou, né, não só fazer um renascimento territorial, mas o renascimento cultural desse novo império. Carlos Magno exigiu que todas as paróquias tivessem uma escola, ou seja, e é uma escola não aberta para clérigos apenas, aberta para todo mundo, para quem quisesse estudar. É uma pena, porque um resgate importante também foi da língua latina,
que Alcuino buscou resgatar o latim clássico, né? O latim que havia sido misturado com as línguas germânicas, havia se tornado um latim vulgar, né? Vulgar não de vulgaridade, vulgar de vulgo, do comum, do povo. Então ele busca restabelecer, e ele, como vocês viram no Galina, vídeo... Galina, desculpa, Oi. tu travou, nos últimos 30 segundos tu travou. E onde será que Tu estava falando do Alcuino aí. eu estava falando? Mas voltei, estou no ar de novo? Foi bem pouquinho, foi bem pouquinho. Tá. Eu estava dizendo que o Alcuino, né, através da Escola Palatina, que também funcionava como uma academia, como Platão, né, academia de Platão, de debates, de diálogos, de conversas, de troca de conhecimentos, cada escola do Império Carolíngio foi exigida a construção de... Cada igreja foi exigida a construção de uma escola. Então, ele tentou fazer um renascimento também escolar. E interessante, vocês viram no vídeo, que se os gregos nos deram as artes liberais, se Boécio e Marcelo Capello estruturaram um programa de ensino, o Alcuino aplicou. Então, o Alcuino buscou realmente as 3 artes do trivium e as 4 artes do quadrivium, que eram, bom, vocês viram, né? A gramática, a retórica, a dialética do trivium, a aritmética, a geometria, a música e a astronomia do quadrivium. Então, eram as artes mentais do trivium e as artes matemáticas do quadrivium. Bem, o que aconteceu? O Carlos Magno morreu, seu filho não era um Carlos Magno, também morreu, herdou para os 3 filhos o Império Carolíngio, que foi rachado em 3. O lado oeste ficou com o filho, ficou com o Carlos, a região central ficou com o Lotário e a região leste ficou com o Luís. Da região leste de Luís e da região oeste de Carlos vão se formar a França e, do outro lado, a que seria hoje a Alemanha. Mas nós já vamos falar sobre isso. Bom, com o natural esfacelamento, o império se esfacela, mas agora sob certas lideranças, né, acaba então começando a ocorrer. O rei Carlos Magno acabou herdando as bases do feudalismo. Eu vou entrar no mérito. Antes, quero passar mais uma dica de livros para quem quiser conhecer a história de Carlos Magno. É um livro gordo, mas é um livro bem interessante, Carlos Magno e Jean Favier. Aqui temos o mestre Alcuino, que são sábios. Reparem que já é uma cultura de novo, né? Eles estão lidando com livros. Aqui, 2 livros também de dica, Trivium e Quadrivium, são livros técnicos, mas são bem interessantes também para quem quer conhecer com mais profundidade as artes liberais. E aqui, importante marcar, né, os séculos IX e X foram séculos de invasões normandas. Os vikings, quem visse um Dakar desse no parque genuíno viking, tinha que sair correndo, porque os caras eram apavorantes. Os vikings tiveram 3 etapas, uma etapa de saques, depois uma etapa de cobrança de impostos, não te saquei, mas tu me paga, e uma terceira fase de colonização. Eles colonizaram muito. A Inglaterra foi bastante marcada pela colonização viking. O norte da França nós temos a Normandia. O que é a Normandia? A Normandia é a região dos normandos, ou seja, onde um acordo com o rei ele permitiu que os normandos se instalassem no que até hoje é a região da Normandia. Então, eles tiveram também uma importância, é só para marcar o tempo para vocês, o tempo das invasões normandas. Aqui temos no século X uma figura do Otto I, o Grande. Ele vai a Roma e ele é sagrado Sacro Imperador Romano do Ocidente, romano germânico, ou seja, aquela primeira tentativa através de Carlos Magno é retentada, o verbo não existe, mas há uma nova tentativa de resgate do Império Romano através desse império. Reparem aqui, eles estão chamando no mapa de Império Germânico, ocupava essa região.
aqui temos a França, aqui temos a Hungria, aqui temos a Polônia. Repare que já estão, né, começando as regiões a ficarem mais familiares para nós. E repare que o Império Bizantino permanece, está lá firme, seguindo firme. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para falar. Bom, quando chegamos então no ano 1000, nós já estamos com o pé dentro do feudalismo. Então, repare que feudalismo não é sinônimo de Idade Média. Feudalismo é um período da Idade Média, mas não a Idade Média. Ele vai realmente se estabelecer com força no século IX, sobretudo no século X e, sobretudo, no XI, no século XI. Século XI e XII foram o auge do feudalismo, mas o feudalismo não vingou sozinho. Eu também vou entrar nesse mérito. Vamos ver aqui. A Civilização Feudal, de Jérôme Bachet, também é um livro que dá uma boa visão do que foi o mundo feudal. Também vou disponibilizar para vocês, a Adriane vai fazer. E eu quero mostrar mais ou menos aqui, ó. Essa era uma visão que se tinha da Terra cerca do ano 1000. Repare como é que se entendia que era a Terra. Na realidade está virado, né? A Ásia em cima, a Europa e a África embaixo. Eu vou virar o mapa para que vocês entendam dentro da nossa concepção geográfica. Então, repare, aqui está a Europa, aqui está a África, aqui está o Mar Mediterrâneo, aqui o Mar Vermelho, e aqui o que eu imagino seria o Estreito de Bósforo, que separa em Istambul, ou na Constantinopla, a Ásia da Europa. E aqui temos Jerusalém no centro do mundo. Repare a importância de Jerusalém no imaginário, e que lá no Oriente, no extremo, está aqui escrito Oriente, né? No extremo Oriente estava, então, o paraíso. Era um entendimento desse tempo da Idade Média. Era um tempo de ignorância geográfica, não tinham conhecimento que nós temos hoje. Então, imaginavam que o mundo fosse assim. Grosseiramente assim, há mapas mais detalhados da época, até eu poderia ter trazido, mas prefiro colocar isso para vocês terem uma ideia mais genérica. Bom, importantíssimo advento aqui, falando da arte, da arquitetura, da engenharia. No século XI é introduzida a arquitetura românica. Olha, ela tinha base, reparem o arco, né? O arco romano de volta. Reparem como ela é blindada, parece um monobloco, né? A igreja parece uma fortaleza. Mas era porque eram realmente os centros, os redutos onde as populações corriam em caso de ataque, era para dentro das igrejas. Elas tinham essa função também de ser um bastião. Às vezes funcionava como cidadela. Então, nesse período aqui, eu vou mostrar um vídeo mais adiante que vai dar destaque à arquitetura românica. Mas vai ser na hora certa, aguarde mais um pouco. Curiosamente, reparem como era parecida a arquitetura românica com um castelo medieval. Ocorre que os castelos começam a ser construídos no século XI, os castelos de pedra. Então, até o ano 1000, não havia castelo de pedra na Idade Média, não havia lugar nenhum. Os castelos, a engenharia de pedra, de construção de pedra pesada, entra em vigor no século XI, sobretudo no século XII, vai se disseminar, vai ter um grande período de construção de castelos, no século XIII, e vocês vão ver no dia 28 de julho uma apresentação do professor Edson sobre castelos. Ele é um expert no assunto, vai trazer muitas informações sobre como se construíam castelos, como se concebiam os castelos, vai trazer exemplos para vocês. E é importante dizer também, eu esqueci de falar que, a respeito das igrejas românicas, que o cronista Raul Gaber escreveu na virada do século de que o Ocidente estava sendo coberto por um manto branco de igrejas. Então, foi uma época maciça de construções, tanto do mundo clerical quanto do mundo secular. As igrejas de pedra, os castelos de pedra.
Então foi uma época de pedra mesmo. Ou seja, aqui a Idade Média começa a ficar parecida com aquele nosso imaginário medieval. Vamos seguir. Então, estamos no século XI, essa imagem caberia mais para o século XIII, mas ela bem ilustra aquilo que escreveu o bispo Adalberto de Lona, que ele diz que aqui na Terra, aos que rezam, os oratórios, aos que lutam, os belatórios, e aos que trabalham, os laboratórios. Termos latinos que para nós a gente sabe, né? A oratória é a oração, belatório, bélico, a guerra, e o laboratório, do labor, do trabalho. Então, eram as três ordens do feudalismo. Parecia que o mundo você não tinha outro lugar. Ou você era um clérigo, ou você era um cavaleiro, um guerreiro menor, ou você era um camponês. E repara que as duas ordens estão lá confabulando uma com a outra e a terceira aguardando pelas ordens. Porque a vasta maioria da população nessa época era campesina, eram os camponeses. Mas no século XI começa o processo grande de traduções. Que traduções? Traduções, lembram da Casa da Sabedoria? As traduções do árabe para o latim começam a entrar no Ocidente. Então, repare, os árabes na Casa da Sabedoria traduziram as obras gregas ou diretamente do grego ou do siríaco, que fora traduzido do grego. Por que o siríaco? Porque o siríaco e o árabe são línguas semitas, são povos semitas, então era muito mais fácil para os árabes traduzir do siríaco do que traduzir do grego. Mas aquilo que os sírios não haviam traduzido, eles traduziram diretamente do grego. Então, em 150 anos, a Casa da Sabedoria reuniu praticamente toda a obra grega em árabe. E essa obra, que havia sido passada do grego para o siríaco, do siríaco para o árabe, começou a ser traduzida para o latim a partir de dois grandes pontos de tradução, que foi a Sicília e a Andaluzia, sobretudo a cidade de Toledo. Então, aqui temos uma imagem de um tradutor, um livro de cima, e ele aqui fazendo o trabalho. Foram intensas as traduções que começaram no século XI e se estenderam pelo século XII e XIII. Intenso trabalho de tradução. Ou seja, parece que o Ocidente despertou. Né? Nós estamos lá em feudos, em analfabetismo, então está na hora de buscar o saber. E é aí que o Ocidente começou a correr atrás do atraso. Aqui temos um grande tratado, o Almagesto de Ptolomeu foi o grande tratado de astronomia que passou a vingar como um modelo que vingou na Idade Média no Ocidente, um modelo ptolomaico que era baseado na obra de Aristóteles, das esferas. A professora Carlinda vai tratar muito bem disso, vocês vão ter a oportunidade de conhecer em detalhes. E no século XII é resgatado o quê? O Código de Justiniano do Direito. Então, a partir daqui, nós vamos ver um outro Ocidente. Começa uma mudança radical. E outro grande feito, só um pouquinho, eu falei mais e não vi se eu disse tudo, me desculpa. A partir, a importante frase de Gustave Le Bon, do século XIX, ele disse, olha o que ele escreveu, ele disse assim: intelectual e moralmente, os árabes civilizaram a Europa, ou seja, aquele conhecimento dos gregos antigos que havia sido deixado para trás, desde a queda de Roma, começou a voltar através dos árabes. Claro que lá no Renascimento, com R maiúsculo, dos séculos XV e XVI, as obras voltarão a ser traduzidas diretamente do grego, mas aqui elas começaram a ser traduzidas do árabe. Até porque os árabes já tinham feito um filtro monoteísta na obra pagã grega. Então, os cristãos também se valeram disso. Podemos chamar de Idade das Trevas o que está acontecendo? De forma alguma. E cada vez menos podemos falar de Idade das Trevas.
Aqui surge, então, lembram das 3 ordens do feudalismo? Aqui surge, então, no século XI, mas, sobretudo, no século XII, o advento, então, a cidade, o burgo, a burguesia. Não é o burguês como é o conceito que a gente tem hoje, do rico, do ricaço, da classe média alta. Não, é o burguês do burgo, o habitante do burgo. Esse é o burguês. E esse burguês ele começa a criar. Repare como a Idade Média vai se transformando no que nos é familiar. No século XII vem a moda, a arte de vestir-se bem. Então, reparem, já tem figurinos, já tem se preocupando. As cores, a Idade Média foi super colorida. A gente pensa que todo mundo vestido que nem monge. Não, as pessoas da cidade vestiam de forma alegre. Reparem aqui uma imagem muito bonita de uma feira medieval. Qual é a diferença da nossa? Ou seja, temos ali as tendas, os feirantes, os fregueses, não mudou nada. Quem vai na feira é exatamente isso que vê. Então, na Idade Média, as cidades elas criaram um novo ponto que foi vital para a economia, que é o mercado, a parte central, a área central da cidade, ali que era o coração da cidade, ali que tudo acontecia. Por quê? Porque começa a se instalar, então, uma economia monetária. O dinheiro volta a ter grande importância e cada vez mais importância em detrimento da terra. No feudalismo, o poder vinha da terra. No mundo burguês, na economia monetária, o poder vem do dinheiro. Então, o dinheiro e terra começam a conviver juntos. Conviveram bem até, dá para dizer. E a Europa, repare, começa a ficar familiar para nós. Começa a ficar parecida com o que nós somos. Mas não parou aí, vamos mais adiante. Reparem a rede de rotas comerciais dessa época. Como já tinham, as cidades já estavam todas integradas, em contato uma com outra. É século XIII, imagina. Então, o que significa isso? A volta do comércio, a volta, né, de uma ideia cosmopolita de Europa, onde todos podem falar com todos podem trocar com todos, né? Mas aquele mundo fechado, enclausurado de autossubsistência do feudalismo. E junto com isso vem a circulação de saber. Os livros eram artigos, meu Deus, a indústria de livros cresceu enormemente, e sobretudo por uma nova instituição nova, né? O resgate das escolas. Ou seja, cada cidade nas suas catedrais, a catedral é a casa do bispo, né? A cátedra, onde o bispo vive e comanda a sua região. Todas as escolas catedrais se preocuparam, as catedrais se preocuparam em ter a sua escola catedral. Então, duas que foram importantíssimas, a de Chartres, no século XII, na primeira metade do século XII, brilhou a escola de Chartres, a ponto de Bernardo de Chartres escrever: nós somos anões sobre ombros de gigantes. Que gigantes? Os gigantes da antiguidade, o resgate daquele conhecimento da antiguidade. Mas, como estamos nos ombros dos gigantes, nós vemos mais longe do que é. Interessante. Essa frase ficou famosa, ficou muito conhecida só por causa dessa frase. E se Chartres foi muito importante, sobretudo nas artes, nas matemáticas, nas ciências, Paris resgata a dialética, sobretudo apesar na figura do Pedro Abelardo, que foi um filósofo, um clérigo, mas foi um filósofo, e ele reintroduz nas escolas a escolástica que compunha, era um método de 4 etapas: uma leitura, um questionamento, um debate e uma conclusão. O debate era a aplicação da dialética, e a dialética de onde vinha? Lá dos gregos. Então, repare que era uma das artes liberais do Trivium. E Abelardo chegou a dizer: meus alunos precisavam mais de explicações inteligíveis do que de afirmações. Ou seja, ele não estava querendo derrubar a doutrina cristã, mas ele estava colocando em xeque a autoridade, né, os padres da igreja, toda aquela autoridade dos antigos, do início do cristianismo e da doutrina agostiniana, começa a entrar em choque com
quê? Com o novo mundo burguês, o novo mundo urbano, o novo mundo da razão, o resgate da razão que os árabes inspiraram. Então, o que vai acontecer? Uma inovação crucial nas escolas. As perguntas. Os alunos passam a fazer perguntas. Vão se perguntar? Não, os mosteiros só se ouvia, era um conhecimento de memória. Aqui não, aqui o aluno passa a participar da aula no momento que ele começa a fazer perguntas. Qual é o princípio filosófico número 1? Fazer perguntas. A filosofia é justamente o saber pelas perguntas, porque vai promover respostas, vai promover debates. Então Pedro Abelardo revolucionou o ensino escolar. E foi justamente com base nas escolas urbanas que foram, sobretudo as escolas catedrais, que se formaram, então, as primeiras universidades. Idade das Trevas, a Idade Média criou a universidade, a Casa da Razão. As primeiras foram Paris e Bolonha. Foram as duas primeiras universidades criadas na reta final do século XII e que vão se proliferar pelo Ocidente ao longo do século XIII e vão seguir proliferando ao longo do século XIV. A peste negra vai dar uma bloqueada, mas isso não vai impedir. Eu vou chegar lá. Sobre as universidades, a Casa da Razão, que é onde estamos agora, havia 4 cursos fundamentais: as artes, o direito, a medicina e a teologia, que era considerada, claro, numa época religiosa, de poder da igreja, a faculdade maior, o saber maior, o saber teológico. O direito civil era baseado em quê? No Código de Justiniano, resgatado do século XII, foi plenamente aplicado no direito estudado nas universidades. Por isso que aquele direito romano que passou por Constantinopla, que Justiniano codificou, que foi resgatado no século XII e aplicado nas universidades, chegou até nós. O direito que nós estudamos é o direito romano. A base do direito é romano. E o direito canônico, que era um direito baseado no decreto de Graciano. Também não vamos entrar nesse mérito, mas é só para ilustrar para vocês. E a medicina, a professora Carolina vai tratar da medicina. A medicina vai ter influência de Aristóteles, de Galeno, médico grego, que inclusive atuou em Roma, né, curou muitos gladiadores. Os instrumentos cirúrgicos de Galeno são praticamente os mesmos que se usa hoje nos nossos blocos cirúrgicos. O cânon de Avicena foi muito importante, o manual de Pedro d'Abano. Então, muito material erudito passou a servir de base nas universidades do Ocidente medieval. Teremos, então, na teologia, claro, a Bíblia, a patrística, as sentenças de Pedro, não Pedro Abelardo, Pedro Lombardo, é outro pensador. Então, é um outro tipo de conhecimento, mas que também era muito aplicado nas universidades, e todos eles lidavam com a dialética, com o método escolástico, que é o método por excelência da universidade medieval. E o mais importante, o livro. O livro passou a ser instrumento de ensino, de trabalho do professor e do aluno. Reparem a mesa, todos eles já estão com o seu livro, como nós somos hoje em dia, né? Baseado, todo o nosso conhecimento universitário é baseado em livros. Aqui temos dois professores, imagino, num debate escolástico, né? Reparem, apontando para as obras, e aí, um diz uma coisa, outro está em latim, eu lamento, não conheço o latim. Sigamos, então. Eu só estou situando vocês como foi importante o advento dos livros. É praticamente isso que marca aquilo que Christopher Brooke e vários historiadores chamam do renascimento do século XII. Então, reparem, já é o segundo renascimento da Idade Média antes de chegar no renascimento de R maiúsculo. Por quê? Porque foram renascer do saber, a busca dos saberes. Então, foi isso que fizeram então, os grandes pensadores, filósofos, teólogos do século XII. Essa redescoberta que foi, sobretudo, escolar e depois universitária. Bom, quando entramos nas universidades, estamos no século XIII, já são, deixa eu ver que horas, 16h39,
já estamos nos aproximando do fim. Nós vão surgir as ordens mendicantes e as ordens dos pregadores. Aqui temos a figura de Francisco de Assis, São Francisco. Ora, Francisco era contra os livros, era material caro, nós não tínhamos que buscar Deus na sala de aula, nós tínhamos que buscar Deus na natureza, no irmão Sol, na irmã Lua, no contato com, receber o Deus que ele nos deixou. E Francisco, quando morre, já subvertem a regra dele e os franciscanos passam a ganhar cátedras nas universidades. Tantos eles quanto os dominicanos. A gente temos Tomás de Aquino. Dos franciscanos temos grandes nomes, são vários. Eu podia passar uma lista, mas acho importante chamar a atenção de Boaventura, que virou São Boaventura, que busca o resgate da obra de Agostinho. O Roger Bacon, que eu vou falar logo mais, Guilherme de Ockham, que foi um grande filósofo medieval, que transformou praticamente a via velha e a via moderna, praticamente ele foi o pé na Idade Moderna, antecipando o fim da Idade Média. Dominicanos de peso, temos Alberto Magno, que foi professor de Tomás de Aquino, que está aqui embaixo. Temos também Mestre Eckhart. Então, se os franciscanos tiveram influência maior de Santo Agostinho, os dominicanos vão ter influência de Aristóteles. Por quê? Porque os árabes haviam traduzido Aristóteles e ele havia sido resgatado através das traduções. E Aristóteles ganha um peso imenso no século XIII e ele revoluciona, ele volta para revolucionar todo o pensamento medieval. Não é à toa que a Igreja vai se basear na teologia de Tomás de Aquino a partir de então, ou seja, se Santo Agostinho vingou, a teologia agostiniana e a filosofia cristã agostiniana vingaram até o século XIII, Tomás de Aquino dobra a esquina. Ele torna, então, aristotélico, ele se baseia em Aristóteles para justamente criar uma nova teologia cristã que até hoje, levou séculos ainda para ser admitido, mas hoje em dia a teologia oficial da Igreja de Roma é tomista. E aqui Roger Bacon foi um grande filósofo, foi um grande pensador, ele tinha uma mente científica, então ele é considerado o precursor do método científico, porque ele dizia, não adianta só ficar debatendo na faculdade e nos debates escolásticos intermináveis dos universais, dos singulares e todas aquelas conversas. Eram debates imensos, parecia que não tinha fim. Roger Bacon estava cansado daquilo, disse, não, temos que ir para a prática, ou seja, temos que aplicar esse conhecimento. O conhecimento tem que ser fundamentado na prática. E nessa ideia ele funda um princípio do método científico que hoje experimentamos. Tudo isso na Idade Média, no século XIII, no caso. Eu quero aproveitar agora que eu vou entrar na arquitetura gótica. Eu quero que, Adriane, por favor, vamos passar o segundo vídeo. Deixa eu dar um stop aqui para vocês verem que espetáculo. Claro, um segundo. Deixa eu só... Eu reparo, ele vai falar da arquitetura românica, que eu falei do lado que iniciou no século XI, e a arquitetura gótica, que inicia no século XII. Posso dar play, professor? Manda ver. Durante a Idade Média, a arquitetura religiosa foi uma das maiores expressões da consolidação do poder da Igreja Católica na Europa. Naquele período, dois estilos arquitetônicos passaram por grande desenvolvimento, o românico e o gótico. A arquitetura românica, originária da Itália, predominou na Europa do século XI ao século XIII. Sólidas e grandiosas, ostentando formas predominantemente horizontais, as construções elevam-se ao céu com esforço. Grossas paredes
sustentam abóbadas maciças e o peso da nave central. Para não fragilizar a estrutura, existem poucas e pequenas janelas, o que deixa o interior dos santuários bastante sombrio. Os principais elementos arquitetônicos herdados dos romanos foram o arco de volta perfeita, chamado de arco de berço, e a abóbada de aresta, resultado da intersecção de dois arcos de berço. Esse avanço da engenharia possibilitou uma melhor distribuição do peso estrutural do edifício. Nos mosteiros, a obscuridade do interior é quebrada pelo claustro. Seus 4 corredores formam uma galeria retangular que cerca um jardim a céu aberto. Na segunda metade do século XII, com o crescimento e o fortalecimento das cidades, surgiu um novo estilo, o gótico. Originário da França, ele se difundiu rapidamente pela Europa. Nele, a horizontalidade românica é substituída pela verticalidade. Altas colunas ornadas com nervuras atraem nossos olhos para cima. Nesse estilo arquitetônico, predominam os arcos de volta quebrada, também chamados de arcos ogivais. As abóbadas, maiores e mais elevadas, em vez de se apoiarem em muros e paredes, como no estilo românico, são sustentadas por pilastras e feixes de colunas. As paredes passaram a ser mais finas e em seus vãos apareceram os vitrais coloridos. O interior das construções se tornou mais iluminado, arejado e receptivo. Além de clarear os espaços, deixá-los mais imponentes e destacar sua espiritualidade, os vitrais têm função didática. Neles, representações de histórias bíblicas ou de santos proporcionam um espetáculo visual que acompanha a meditação dos fiéis. Na rosácea, todas as partes são geometricamente interligadas, formando um conjunto harmonioso que nos leva ao centro. No exterior, os botaréus e os arcobotantes equilibram o peso das edificações e lhes dão leveza. As altas torres e os pináculos completam a beleza da complexa estrutura, que com sua imponência procura lembrar a grandiosidade de Deus diante dos homens. Oi, professor. Oi? Tá, deixa eu ver onde é que eu retorno aqui. Só um momento. Para mim é sempre uma dificuldade. Ué? Ah, tá aqui. Só um momentinho para eu me orientar de novo. Então, eu creio que o vídeo já falou por si, né? No estilo do gótico romano, eu vou passar essa parte, então. E vamos chegar a outro grande, importante evento, a literatura, né? O renascer de uma literatura, agora uma literatura cortês, uma literatura das cortes. Aqui temos um casal de jovens amantes, aqui embaixo temos uma figura, a representação de Guinevere, né? Sagrando o cavaleiro Lancelot, famoso cavaleiro medieval. E repare, se o rei Arthur de fato existiu, ele foi isso aqui. No tempo do rei Arthur, no século VI, os guerreiros eram rudimentares, não tinha toda aquela pompa, não tinha castelo de pedra, não tinha cavalaria, eles guerreavam a pé, não tinha pata de malha, não tinha elmo, não tinha nada daquilo. Os cavaleiros medievais do século XII eram muito mais sofisticados do que a suposta, né? Se é que o rei Arthur existiu, ele está imprimido e lendo, que a suposta corte do rei Arthur. Temos aqui o rei Arthur, Merlin ao lado, a tábua redonda. Tudo isso aí é criação literária
de 600 anos depois da suposta existência do rei Arthur. Então, reparem como essas lendas chegaram até nós. Aqui temos o clássico A Espada Era Lei. Eu considero o filme que me introduziu à Idade Média, a minha paixão pela Idade Média. Não foi à toa, né, que quando me caiu nas mãos esse livro, aqui, que eu já vou mostrar para vocês, reparem, o que diz aqui na orelha do livro. É alguém com o microfone ligado aí. O período que se estende da ascensão do soberano inglês Henrique II Plantageneta, 1154, a morte de Filipe Augusto da França, 1223, é considerado pelo medievalista francês Michel Pastoureau como o coração da Idade Média ocidental. Ora, eu queria escrever um livro sobre as cruzadas e me abro essa página e esse livro estabeleceu os limites da minha pesquisa inicial para escrever meus romances. Então, está aqui esse livro, No Tempo dos Cavaleiros da Távola Redonda. Século XII. Por quê? Porque no século XII foram escritas as lendas e mitos do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda, que chegaram até nós, cujo nome popular se chama, nem popular, também acadêmica, Matéria da Bretanha. A Matéria da Bretanha é todo esse conjunto de lendas que chegou até nós, sobretudo através de Thomas Malory, no século XV, que ele faz a síntese, a morte do rei Arthur, que vai dar origem a todo o nosso imaginário do rei Arthur, que hoje está no mundo moderno contemporâneo. Aqui estão os meus livros, que estão justamente nesse período da história. Eles tratam das cruzadas, de todas as cruzadas. O volume 3 se passa no Corão, conta toda a Terceira Cruzada. São 5 livros, por enquanto, estou trabalhando no 6º. 1, 2, 3, 4, Cavaleiro do Tempo, e Rebeca, que seria o volume 5, mas como ele é totalmente independente dos outros. Mas todos eles sediados nesse período, nos séculos 12 e 13. Então, deixa eu colocar uma coisa que eu considero importante a respeito desse livro, dos meus livros. Eu até anotei aqui, porque eu não quero perder. Bom, eles são permeados de citações. Eu não sei se a imagem está muito boa, deixa eu dar um aumento aqui para vocês verem melhor. Eles são permeados de citações históricas. Então, as citações desses livros todos aqui atrás são muito citados, eles todos, cada citação traz o número do livro que vocês têm lá atrás no índice, e na bibliografia, desculpa, e a página. Então, todos eles aqui, ó, Roger Bacon não gostou de Paris, isso é a comparação, Ou seja, ele é todo fundamentado em citações de historiadores, de filósofos, de pesquisadores. Ou seja, isso faz com que as citações orientem os leitores pelos caminhos da história e da ciência. Ou seja, a história como ciência. O livro se fundamenta na história. Eu participo da academia para aprender história, não só dos livros, mas também dos acadêmicos, de modo que eu escrevo livros para que quem leia seja norteado pela história, pelo respeito à história. Os personagens, dá para identificar, a citação identificar, esse personagem existiu, essa batalha aconteceu, essa cidade existe, isso aconteceu. Então ele vai norteando o leitor pelos caminhos da história. Então eu me orgulho em afirmar que meus livros, por conta das citações, são pioneiros no gênero literário romance histórico didático. São os primeiros romances da história da literatura que se valem de citações. Então, reparem que ele está entre um pé na história, um pé na ficção, na literatura. E é exatamente isso. Por isso que eu estudei história, para poder escrever romances. E é por isso que eu amo a história. A história é o fundamento dos meus romances. Bom, terminando já a apresentação, quero fazer agora eu vou fazer uma rápida, uma apresentação mais rápida. As cruzadas. As cruzadas foram o empreendimento da Igreja, cuja primeira cruzada conquistou 4 estados, os chamados estados francos do ultramar, além do mar Mediterrâneo. O condado de Edessa, o principado de Antioquia, o
condado de Trípoli e o reino de Jerusalém, que comandava os 4 estados. Então, essa região foi conquistada na Primeira Cruzada. Mas isso não durou muito. De qualquer modo, isso abriu um grande período de peregrinações. Só essas peregrinações já valeriam uma apresentação. Aqui são 3 livros espetaculares de Sir Stephen Runciman, grande historiador inglês, e fez um trabalho mais completo, que é base para toda a pesquisa. Os que quiserem estudar as cruzadas têm que passar por Stephen Runciman. E aqui também, nesse período, fundada a Ordem do Templo, os Cavaleiros Templários. Aqui temos, só para citar, o Saladino, é um personagem espetacular. O Stephen Runciman considera ele a personalidade mais fascinante das cruzadas. Uma pessoa tão avançado que ainda hoje ele tem uma mente avançada para o século XXI. Tal a nobreza, o humanismo, realmente o grande nome das cruzadas, Sultão Saladino. Também é óbvio que nós temos que olhar os 2 lados dialéticos, temos que olhar a visão ocidental, também temos que olhar a visão oriental, no caso dos árabes. As cruzadas vistas pelos árabes também é outro livro espetacular de Amin Maalouf. E o fim das cruzadas se dá com a tomada de São João de Acre, no ano de 1291, de modo que elas duraram praticamente 2 séculos. Espetacular quadro, fugiu o autor. Quiser estudar a Idade Média como a civilização ocidental, Jacques Le Goff, grande historiador francês da civilização do Ocidente medieval. Bom, depois disso ainda vem o período da Peste Negra, vem a Guerra dos 100 Anos, e a Guerra dos 100 Anos termina também em paralelo com a tomada de Constantinopla, no ano de 1453, encerrando o período das Cruzadas. Me faltou dizer, e eu quero chamar importante a questão do tempo do Amor Cortês, que o professor Newton vai fazer uma apresentação sobre justamente as canções do grande inspirador do Amor Cortês, que foi Guilherme IX da Aquitânia. Eu não vou entrar no mérito, ele vai tratar, tem toda a propriedade para tratar. Desculpe, eu esqueci de citar naquele momento, mas estou corrigindo isso agora. Então, aqui estamos encerrando a Idade Média e encerrando a minha apresentação. Só para dar mais uma dica de leitura, também de Stephen Runciman, A Civilização Bizantina, excelente livro. E chamando a atenção aqui do grupo Vésica Piscis, cujos símbolos são 2 círculos entrecortados. A professora Carina, que é a coordenadora do grupo, vai explicar na apresentação dela. Agradeço de coração a todos vocês pela paciência, pelo longo discurso. Eu até já estou sem voz, mas então, muito obrigado a todos vocês, que tenham sido de bom proveito. E vamos agora às perguntas. Eu não vou poder responder todas, não vai ter tempo, então estou passando a bola